A paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Aqui quem vos fala é Cássio Chaves. E eu quero agradecer a você por ter chegado até aqui. Tá? Nós estamos aí finalizando o nosso curso de pregação. Lembrando que é um curso bem básico, né? Mas para quem está começando, talvez você que chegou aqui agora já entrou aqui nesse vídeo direto no vídeo do grego, né? Porque viu lá do grego, né? E talvez até se assustou, né? Com tanta simplicidade aqui desse vídeo. Mas eu queria deixar algo claro aqui para você. Se você já veio direto aqui nesse vídeo, eu indico você a retornar aos primeiros vídeos. Lembrando que eu coloquei uma playlist aqui. Esse é o último vídeo da playlist, tá? Então, se não me falha a memória, são 7 vídeos aqui. E esse é o último. Então, eu indico você a retornar ao primeiro e entender porque tanta simplicidade nos vídeos, tá? Não estou aprofundando em nada. Aqui está sendo algo bem básico, bem raso, mas para quem está começando agora. Então, se você entrou aqui nesse vídeo já esperando algo, né, tão profundo, não se assuste. Aqui é para quem está começando mesmo, tá bom? Mas serve também para quem já prega há algum tempo, né, para lembrar algumas coisas, ou talvez tenha alguma coisa que eu falo aqui que você ainda não sabia, para você se aperfeiçoar ainda mais, tá bom? Desde já eu quero pedir para você aí deixar o seu like aqui nesse vídeo, tá bom? Vai nos ajudar bastante. Que você possa compartilhar também com outras pessoas para que eles possam aprender, se desenvolver também. E eu também gostaria de pedir muito, se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, que você possa aqui clicar aqui, ó, inscreva-se, tá bem aqui embaixo, tá? Clica aqui em inscreva-se e clica no sininho. Por quê? Porque é importante, porque quando chegar a notificação de algum vídeo novo, você vai conseguir acompanhar, ficar por dentro, ter aí, vamos dizer assim, né? Não por ser melhor que alguém, mas que você vai ter uma prioridade aí, vai chegar primeiro para você esse vídeo, tá bom? Por ter clicado aqui no sino, certo? E ativado ele. Então vamos lá, eu vou trazer um pouco aqui hoje a importância um pouco do grego aqui para as escrituras sagradas, tá? Nos vídeos anteriores, né, o primeiro vídeo, nós trouxemos aí no caso sobre a chamada, né, de vídeo da pregação, para você entender o porquê, né, está sendo gravado esse curso aqui. E aí dentro desse curso eu trouxe algumas coisas sobre o desenvolvimento da mensagem. Tem um vídeo aqui que fala sobre isso, tá? O desenvolvimento da mensagem. Teve um outro vídeo que eu falei um pouco sobre homilética, coisa bem básica, tá? Não me aprofundei em nada. Falei um pouco sobre homilética, teve um outro sobre hermenêutica, teve um outro sobre exegese também. Teve um pouco do hebraico, também foi algo muito bom vídeo. Se você não assistiu, corre lá para você assistir depois desse vídeo aqui, se você, né, chegou até aqui sem assistir os outros. E agora, por fim, nós iremos trazer um pouco sobre esse vídeo aqui do grego, tá? Eu queria falar um pouco aqui da importância do grego para as escrituras sagradas, porque nós sabemos que a Bíblia ela é escrita em algumas linguagens, né? No hebraico, tem um pouco ali do aramaico, né? No latim ali, e uma parte do grego. O grego é escrito aí do Novo Testamento. Se você pegar aí o antigo, você vai pegar um pouco ali, grande parte ali do hebraico, né? A maior parte do hebraico, e poucas coisas ali do aramaico, latim ali, poucas coisas do aramaico ali, certo? Mas quando chegamos aí no Novo Testamento, aí a escrita original é o grego. E por que é bom a gente estudar, entender o grego, né? Buscar se aperfeiçoar no grego? Porque como ela é escrita no original, então nós iremos trazer grandes interpretações maravilhosas do original, que dá para a gente fazer uma grande exegese ali, tendo a parte do original em nossas mãos, né? Se você ainda não aprendeu um pouco sobre o que é exegese, um dos meus vídeos aqui eu falo sobre isso, tá bom? Então depois você assiste lá também esse vídeo. Então vamos lá. O grego ele vai trazer a origem da palavra no original aí, original da leitura no Novo Testamento. É importante, gente, vocês pegarem no original, não descartando essas traduções que nós temos hoje, como a NVI, né, que é a nova versão aí que nós temos aí, não descartando ela. Ela é
muito boa. Só que é bom a gente aprender como foi escrito no original. A gente pega muita coisa aí no original e dá para fazer grandes aplicações também. Para quem prega é primordial, isso é muito bom para quem prega, tá? Eu dou um exemplo aqui, por exemplo, se eu pego a palavra igreja, aí a palavra igreja, se eu trouxer ela aqui no original, aqui no Novo Testamento, trazendo igreja é a palavra eclésia, né? Eclésia, do grego, que significa tirados para fora. Então você imagina isso dentro de um texto, você lendo o texto, quando você lê igreja, você já vem na sua cabeça, tirados para fora, né? Eu até estava escutando um louvor do Samuel Mariano, e ele ministrando, né? Falando sobre exatamente isso, da igreja, né? Tirados para fora, e ele começa a falar, você vê a importância, né? De sair e tal, ele fala de como as pessoas às vezes ficam preocupadas, né? Somente dentro da igreja, somente nas quatro paredes ali, ele fala sendo que realmente a palavra no original, né, de igreja ali é tirados para fora. Então você vê que se abre um leque na sua cabeça, né? Até para não só o momento da pregação, mas sim o momento do ensino, também você ensinando outras pessoas, e até não só no momento de um estudo bíblico ali, mas isso para a vida inteira, né? Para você ter você enfatizar isso na sua mente de ser tirados para fora. Você abre um leque aí, você ganha aí no caso um leque assim que tem vários, como eu posso explicar para ficar melhor para você. Quando abre essa questão na sua mente e tirados para fora, você tem uma proporção maior do evangelho, vamos dizer assim. Você não fica preso em algo ali que fala não é somente aqui. Então você entende que o evangelho é como se você estivesse livre. É como não é realmente isso, né? Você está livre. Como você não está no aquário, como se estivesse no oceano, sabe? Você está livre, é algo extenso. Então você aprende muito quando você pega a escritura no original. Eu vou ler um texto para você entender melhor, para você aprender um pouco mais aqui na prática, da importância do grego aqui ó, nas escrituras. Né? Lembrando que o que eu estou fazendo aqui é algo bem básico, não vou me aprofundar muito, tá? Isso aqui é algo bem básico mesmo, você pode se aprofundar aí num curso mesmo específico do grego, né? Na internet você consegue pegar muita coisa boa também, tá? Tem que saber o lugar que você vai procurar, mas eu vou trazer uma escritura aqui para você, vou ler uma escritura, aliás, para você entender. Mas antes, eu tenho que passar algo para vocês muito importante, antes de ler esse texto aqui para vocês, que é quando você vai aplicar um texto, né? Vai trazer uma aplicação daquele texto que você leu, é bom que você entenda o contexto. Eu falei isso nos outros vídeos, mas é bom para você entender o contexto do texto. Por quê? Porque tem coisas, quando você estuda o grego, você vai pegar isso, e o hebraico também. Porque tem coisas que ela é falada por situações diferentes. Como assim? Tem palavras que o original dela significa, né? Eu dei o exemplo aqui da igreja, né? Eclésia, tirados para fora, mas você tem que entender o contexto do texto para você fazer a aplicação, para saber para que momento você vai usar aquilo ali. Porque ainda que você tá na sua mão ali, o original daquela palavra, mas talvez no contexto do texto, ela é usada para uma outra situação. Eu estava vendo até um vídeo, um rapaz falando sobre isso, muito interessante, falou agora o nome dele, veio aqui na mente, mas ele estava falando sobre, ele deu dois exemplos, né, da pessoa, por exemplo, que tinha uma enfermidade, né, e nessa enfermidade que essa pessoa tinha, como se fosse publicado ali, ele deu um exemplo, né, uma publicação, né, no jornal, a pessoa lendo no jornal e falando assim, olha, há casos, por exemplo, do HIV e tal, uma certa enfermidade, né? E por um motivo de a pessoa ter envolvimento com outros parceiros, ele deu o exemplo da palavra parceiros, né? Ter envolvido com outros parceiros, assim, o risco ainda era maior. Ele deu o exemplo para essa questão de parceiros nessa situação dessa enfermidade. Aí ele deu um outro exemplo de dois jogadores de futebol, né? Ali. E nessa questão desses dois jogadores de futebol, ele lê na publicidade, o post ali, né? E tava lá falando, olha, um jogador falou que o outro esse aqui é meu parceiro. Ele deu exemplo, né? A gente usa muito isso hoje na linguagem jovem, né? É meu parceiro e tal. O que isso, né?
quer significar? Tá vendo que é a mesma palavra parceiro, só que uma para uma situação, ou seja, uma situação de parceiro para a questão de um casal, e a outra que ele falou de parceiro, ele estava querendo significar a questão de um amigo. Tá entendendo que é a mesma palavra, parceiro, só que a gente usa ela num contexto de uma situação diferente. Uma que a gente usou para um parceiro ali, para uma questão que a gente estava falando sobre o casal, que ele teve enfermidades, contato com outras pessoas e tal. E a outra foi a questão do parceiro para um amigo, para ser chamado de uma pessoa que é amigo, que não tem nada a ver em questão casual, assim, de um relacionamento, entendeu? De um casal. Então, a mesma palavra, só que a aplicação no contexto ficou diferente. Então, é importante a gente estudar o hebraico e o grego para isso também, porque tem palavras que você vai extrair ela ali do original, o significado vai ser aquele, mas no contexto a gente tem que entender para que jeito está se falando, para quem, por quê, entendeu? É bom a gente perguntar essas coisas, para quem foi escrito, quem escreveu, que a gente vai começando a pegar e entender essas questões, porque a palavra às vezes é aquilo no original, mas para o contexto é aplicado de uma certa forma, tem uma certa forma para fazer aquela aplicação, entendeu? Então vamos lá, eu vou ler o texto aqui para vocês pegarem um pouquinho mais da importância do grego aí. Olha, tem um texto que se encontra no Evangelho de Jesus Cristo, na ótica de João, que vai dizer assim, ó, olha só, João no capítulo 21, olha que interessante isso daqui. João capítulo 21, eu vou ler o verso 15, o 16 e o 17. Olha só. O subtítulo fala: Jesus interroga Pedro. Diz assim: depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, ama-me mais do que este? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta os meus cordeiros. Isso foi Jesus que disse: apacenta os meus cordeiros. Verso 16. Tornou a perguntar-lhe: Simão, filho de João, ama-me? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus: apacenta minhas ovelhas. Verso 17. Perguntou-lhe pela terceira vez: Simão, filho de João, ama-me? Simão entristeceu-se por Jesus ter perguntado pela terceira vez: ama-me? E respondeu: Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus: apacenta as minhas ovelhas. Quando nós estudamos o grego, se você for analisar esse texto aqui de maneira linear, e você for, como assim de maneira linear? Você for dividir as palavras, você pegar os versículos, colocar ele e extrair cada palavra e trazer a tradução de cada palavra ali. Você vai entender que como Jesus está falando do amor que Jesus está falando ali, é um amor ágape. Amor ágape. E esse amor que Jesus está trazendo é um amor mais profundo. É algo mais profundo. Ou seja, Jesus está perguntando uma coisa e Pedro está como respondendo da maneira filéu. Está respondendo de uma maneira mais... o amor que ele está respondendo é um amor mais simples. Jesus está perguntando de uma maneira mais profunda e Pedro está respondendo de uma maneira mais simples. Está entendendo que a mesma palavra ama-me? Está perguntando se eu te amo, só que o amor que Pedro está respondendo é um amor mais simples. E o amor que Jesus está perguntando é um amor mais profundo. Então, quando a gente começa a estudar o hebraico, começa a estudar o grego, a gente vai entender isso daí. Nós iremos entender mais disso daí. Então, isso serve para esclarecer e abrir a sua mente. Porque tem texto, às vezes você vê, nossa, mas por que Jesus perguntou 3 vezes? Né? É interessante você fazer algumas perguntas para si próprio. Então, nesse texto você entende que Jesus está fazendo uma pergunta de uma maneira para Pedro. Pedro está respondendo, só que de uma outra forma. Isso você só vai conseguir entender no original. Entendeu? Eu vou pegar aí porque é importante você estudar o hebraico e o grego. Você souber, no caso, o original das escrituras. Porque o amor que Jesus está falando é um e o amor que Pedro está respondendo é outro. Os dois estão falando de amor. Só que um de uma maneira mais profunda e o outro de uma maneira mais rasa. Entendeu? Então, isso aqui eu queria que você entendesse, tá? E tem mais algo muito interessante aqui. Naquela passagem que fala sobre a grande comissão, você vai entender lá sobre, né, o ide fazer discípulos. Quando a gente começa a entender e ler isso no original, o verbo principal daquela frase ali, no caso, não é o ide.
O verbo principal daquela passagem é sobre fazer discípulos, né? E isso é muito interessante, porque não descartando a importância do id, de você ir, não é ruim isso, mas no contexto daquele texto, a importância do destaque ali do verbo daquela frase é a questão do fazer o discípulo. Porque você entende, o ir é bom, só que só ir não adianta, entendeu? Naquele contexto ali, a grande importância, não descartando a possibilidade do ir, mas a grande importância também é para o fazer, tá entendendo? Não é só do ir, é do fazer, e fazer o discípulo. Então, ide e fazei o discípulo. Então, o grande destaque do verbo daquela frase ali, daquela parte daquele texto, da grande comissão, no contexto, o destaque ali é o fazer discípulos. E aí você pode extrair grandes coisas disso, trazendo para o original, né? Então, isso é uma das coisas, algumas das coisas que eu citei aqui, da importância de você estudar o grego, de aplicar nas escrituras sagradas. Então, que você possa cada dia se dedicar aí nas escrituras, você que prega, ou você que tem a vontade de aprender a pregar aí, que você possa, querido, buscar cada dia mais e mais, meditar de dia e de noite, não somente ler também, né, querido, mas meditar. Que você possa se atentar aí para as escrituras, cada detalhe, a vírgula, a pontuação, tá bom? Para que você possa trazer um texto mais rico nas suas mensagens, tá bom? E assim eu fico por aqui, espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma maneira, tá bom? Peço que você deixe o seu like nesse vídeo, comenta aqui o que você achou, se você ficou com alguma dúvida que eu possa te ajudar, comenta aqui para que eu possa ajudar você. E se você tem alguma... eu queria aprender mais sobre algum assunto bíblico, você poderia trazer aí, coloca aqui, ou até de outros conteúdos, né, que você queira aprender aí, porque quem conhece meu canal sabe que meu canal tem uma variedade de assuntos, né? Quando as pessoas perguntam, seu canal é do quê? Costuma dizer, o meu canal é variável, tem muita coisa no meu canal lá. Então aqui você vai encontrar entrevistas, músicas, né? Ministrações, tutoriais. Então vem aqui no meu canal, pesquisa aí outros vídeos também, assistam aí, beleza? E não se esqueça de se inscrever aqui, ó, e ativar o sino e compartilhar para os seus amigos aí, tá bom? Espero que esse curso tenha te ajudado, que você possa crescer na graça e no conhecimento. Amém? Deus abençoe a vida de vocês, em nome de Jesus.